leitura do Evangelho de Marcos, deixa eu rapidamente retomar aqui a última lição, a semana passada. Nós vimos a semana passada Marcos capítulo 14, do 53 em diante. Nós estudamos a semana passada justamente o momento onde Jesus, depois que ele veio lá, pegaram, né, Jesus, prenderam Jesus no Getsêmani, levaram Jesus à casa do sacerdote, né, do sumo sacerdote, e eles estavam tentando encontrar algum motivo para condenar Jesus. Lembra que eles não estavam buscando justiça, nem a verdade, eles simplesmente queriam acabar com Jesus, levar Jesus à morte, era o desejo deles realmente ali, tá bom? E em um dos momentos da conversa de Jesus com o sumo sacerdote, nós vimos uma das coisas mais importantes do livro, do Evangelho de Marcos, assim como a confissão de Pedro, nós vimos, assim como na transfiguração, quando Deus fala no Monte da Transfiguração, e agora, pelas próprias palavras de Jesus, uma declaração muito objetiva de Jesus, quando o sacerdote, ali no versículo 61, pergunta a Jesus, quando ele guarda silêncio, o sumo sacerdote torna a interrogar Jesus, e ele pergunta algo central aqui no Evangelho. Na verdade, é algo central de toda a Escritura Sagrada. Toda a Escritura, ela está apontando para a figura do Cristo, do Messias, daquele que seria o enviado ou escolhido de Deus para solucionar o problema da humanidade, restaurar todas as coisas, perdoar o pecado, restabelecer o reino eterno de Deus, tudo aquilo que foi que Deus queria desde o início. O Cristo foi prometido para fazer isso acontecer, né, após o pecado do ser humano, tá certo? E aqui o sacerdote, então, ele pergunta, né, como eu falei aqui no versículo 61, você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus responde, objetivamente aqui ele fala, eu sou. Vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Aqui eles, né, consideraram isso uma blasfêmia. Obviamente isso seria uma blasfêmia se Jesus não fosse o que ele declarou ser, o Cristo, o Filho do Homem. E Jesus declara porque ele é isso. E é isso que Marcos está tentando, né, mostrar para cada um de nós. A identidade de Jesus, a natureza de Jesus, a sua obra. Então, portanto, Jesus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois disso aí, bateram em Jesus, zombaram de Jesus, cuspiram em Jesus. Nós vemos que tudo isso fazia parte de um cumprimento profético. Nós vamos começar a partir de hoje, então, a exposição, né, a leitura expositiva de Marcos, capítulo 14, do versículo 66 ao 72. Aqui é a situação que nós vamos ver quando Pedro nega Jesus, tá? Então, o destaque, a ideia central aqui nessa passagem é a seguinte. Esse é o segundo contraste terrível no julgamento de Jesus. Qual é o contraste aí? O pensamento egocêntrico de Pedro e sua negação de Jesus, com intensidade crescente nas 3 ocasiões, a gente vai ver, ele nega 3 vezes, versus, né, o amor de Jesus, que sofre e morre por Pedro como seu Senhor Redentor. Então, um contraste aqui, enquanto Jesus estava sofrendo ali, ia ser levado à cruz, justamente pela humanidade, inclusive por Pedro, Pedro no pátio está negando Jesus de forma intensa e terrível nessas 3 ocasiões que nós vamos ler. Texto em contexto. Como observado ao longo de toda a narrativa da paixão, Jesus tem controle total e soberano sobre os acontecimentos horríveis, né, desse período. Os líderes de seu povo não apenas o rejeitam, mas o colocaram no banco dos réus, né, visando a pena capital, né, visando a morte. O declararam culpado e o condenaram à morte. Esses líderes zombaram dele e os guardas do templo o espancaram. Agora, depois de tudo isso aí ainda, agora Pedro, um de seus discípulos mais chegados, não apenas o abandonará, mas também o negará. Nesse aspecto, Pedro se assemelha aos líderes e aos guardas do templo em sua rejeição a Jesus.
que fica completamente sozinho. Na cruz, seu isolamento será absoluto, pois até mesmo o Pai o abandona. Então Jesus sofre uma solidão profunda e uma rejeição de todos, inclusive um abandono do próprio Pai, não por causa dele, mas por causa dos nossos pecados que estavam sobre Jesus nessa situação. As 3 negações de Pedro aqui, olha só, elas desenvolvem uma forte progressão dramática, a gente vai ver, pois cada uma é pior que a outra. Então, a primeira é com a criada, né? Uma serva ali. A uma criada, Pedro nega conhecer Jesus. Depois, há um grupo de servos, Pedro nega ser discípulo de Jesus. E, diante de todos os presentes, Pedro, gente, profere maldições seguidas de um juramento. Olha que coisa absurda aqui, de um homem que caminhou com Jesus todos aqueles anos, né? Viu o ensinamento de Jesus em toda situação, os milagres, o poder de Jesus sobre os espíritos imundos, né? Sobre as tempestades, sobre a natureza, sobre a morte. E nessa situação aqui, Pedro nega Jesus e todos os discípulos abandonam Jesus. Nós temos que entender aqui novamente a mente de Pedro. Pedro, obviamente, estava num momento de decepção, porque aquilo que ele pensava que Cristo faria, Jesus não estava fazendo. Lembra sempre que, quando ele entende que Jesus é o Cristo, há uma expectativa de vitória. E vitória política, militar, vitória de um reino, gente, um reino terreno, com alguém que ia sentar no trono, ia governar sobre a nação de Israel. Pedro tem essa expectativa. Quando ele vê esse Cristo sofrendo, sendo zombado, cuspido, na cabeça de Pedro nunca passaria na cabeça dele que Cristo aceitasse esse tipo de afronta. Pedro, até aquele momento, e nenhum dos discípulos entenderam que o Cristo deveria sofrer, morrer na cruz e ressuscitar. Assim era o projeto de Deus para o Cristo, para que ele pudesse estabelecer um reino eterno. E naquele momento, até aquele momento, os discípulos não conseguiram entender, e Pedro, naquela situação de frustração e medo, ele nega Jesus, como nós vamos ver. Versículo 66. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote e, vendo Pedro, que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: olha só, uma criada, né, uma empregada ali do sumo sacerdote que estava na casa, ela vê Pedro, olha bem para Pedro e fala o seguinte: você também estava com Jesus, o Nazareno. Então, ela, de alguma forma, ela reconhece Pedro, e nós vamos ver o que Pedro responde. Mas antes, olha só, Marcos separa 2 acontecimentos que acontecem junto, né, concomitantes, acontecem juntamente. Pois as 3 interações com Pedro ocorrem durante a audiência de Jesus. Então, ao mesmo tempo que está acontecendo o julgamento injusto de Jesus, está acontecendo essa conversa ali no pátio com Pedro, tá certo? No início da narrativa, Pedro entra no pátio e senta-se perto do fogo, junto com os guardas. Enquanto Jesus triunfa sobre os líderes de Israel, Pedro falha repetidamente ao ser confrontado pelos servos deles. As famílias dos principais sacerdotes, gente, eles eram absurdamente ricas. E a residência de Caifás tinha um pátio enorme, bem como muitos escravos de ambos os sexos, que naturalmente se reuniam no pátio quando não estavam trabalhando. Então, esses sacerdotes, esses servos, inclusive no meio deles, uma criada, uma empregada, uma serva, no pátio ali, onde Pedro também se aquecia, reconhece Pedro e fala: peraí, você também estava com esse Jesus, o Nazareno. De algum modo, uma das servas reconhece Pedro como discípulo de Jesus. Talvez tivesse visto Jesus e seus discípulos no templo ou em Jerusalém durante a semana de festividades. Em João 18, um dos servos dos sumos sacerdotes estava presente quando Jesus foi preso no jardim. É provável que a designação, o Nazareno, usada para Jesus, expresse
né, um preconceito, um desdém dos habitantes da Judéia pelos galileus. Gente, Nazaré é uma cidade da Galileia, tá bom? Por isso Jesus, você vai lembrar inclusive de algumas músicas, né? Galileu, né? Jesus é um nazareno. Por quê? Porque ele viveu na cidade de Nazaré, na região da Galileia, tudo bem? E Nazaré é uma cidadezinha menosprezada entre outras cidades importantes. Então talvez seria até um desdém, mas esse aí, você não estava com Jesus, o Nazareno, aquele Nazareno, né? Aquela cidadezinha, daquele povoado lá. Então é provável que a designação Nazareno usada para Jesus expresse desdém dos habitantes da Judéia. Judéia era a região onde estava Jerusalém, então do templo, então uma região mais importante, né? Especialmente os de vilarejo, né? Como Nazaré tão insignificante. Mas o que Pedro faz ao ouvir essa declaração? Você também estava com Jesus, o Nazareno. O que Pedro fala? 68. Mas ele, Pedro, negou, dizendo, olha o que Pedro fala, não o conheço. Irmão, já pensou, né? Andou com Jesus, viu, esteve no Monte da Transfiguração, recebeu a revelação de Deus de quem Jesus era. E Pedro simplesmente fala, eu não conheço ele. E ele ainda acrescenta, nem compreendo o que você está falando. Eu não conheço ele e eu não sei do que você está falando. Saiu para o pórtico e o galo cantou, do jeito que Jesus tinha falado ali, tá certo? Observe o contraste. O silêncio majestoso de Jesus ali no julgamento é o extremo oposto da negação absurda, bombástica de Pedro. Cabe aqui lembrar, gente, olha que loucura. Eu vou falar isso mesmo, que absurdo, né, eu não sei nem contraste absurdo daquilo que Pedro tinha recebido como ensino, né, e as palavras pesadas que nós vamos ler agora, que Jesus tinha falado e Pedro tinha ouvido. Jesus falou assim, se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier. O que Pedro estava fazendo ali? Negando a Jesus, se envergonhando de ser reconhecido como um seguidor de Jesus, pelo estado que Jesus se encontrava. Ele não estava sendo o rei esperado, ele estava sendo um sofredor, aparentemente, né, um perdedor. E, na verdade, tudo isso fazia parte do plano do Pai para salvar a Pedro e toda a humanidade. Em Mateus 10, 33 e Lucas 12, quando Jesus faz uma advertência semelhante a respeito das consequências de negá-lo, ele fala assim, aquele que me negar, e ele continua, eu também negarei. Essa é uma palavrinha grega, transliterada, arneomai, é o verbo grego usado por Mateus aqui, que a gente acabou de ler em Lucas. Esse mesmo verbo é usado por Marcos, quando ele emprega aqui ao dizer que Pedro negou conhecer Jesus. Então, aquele que me arneomai, essa é a palavrinha no grego usada aqui. E Marcos usa que Pedro, arneomai, conjugado, obviamente, no verbo, ele simplesmente aqui nega. E Jesus tinha falado que aquele que me negar, eu também negarei. Então, são palavras fortes, e Pedro estava se encaixando numa situação difícil aqui. Né? Obviamente, ele se sentiu depois culpado por isso, e houve um arrependimento, graças a Deus, profundo e uma transformação. E a empregada, vendo-o, ela torna a falar com ele, né? Torna a dizer aos que estavam ali. Tinha mais pátio, tinha mais gente. Estava acontecendo essa discussão aí, estava acontecendo com mais gente. E a empregada, ela insiste, né? Parece que ela tem uma certa convicção do que ela está falando, e ela insiste ali. E ela diz assim, este é um deles. Não é como se, não, você é um deles, ó, e fala para os outros, ó, ele aqui, ele é um deles sim, né? Para ênfase dramática, Marcos dá a entender que se trata da mesma jovem, em Mateus 26, 71, afirma ser outra criada. Tá? Para tentar escapar do grupo, Pedro vai até a entrada do pátio, mas sua manobra não funciona.
ele é identificado e confrontado novamente. Então, se a mesma criada ou outra, né, a gente não sabe com certeza, mas há uma insistência ou da mesma empregada ou uma outra serva também fala, não, olha, ele é sim, entrando na conversa ali, e Pedro responde novamente no versículo 70. Mas ele negou outra vez. Então, a segunda negação. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro, com certeza você é um deles, porque você também é galileu. Então, perceba que a insistência de algumas pessoas em reconhecer Pedro. Então, primeira coisa, ó, você estava com Jesus o Nazareno. Ele, não conheço, eu nem sei do que você está falando. Depois a empregada, oh, não, olha, fala para os outros, olha, ele é um deles sim. E Pedro nega de novo. E de repente, né, outras pessoas, pouco depois os que estavam ali, disseram outra vez a Pedro. Então mais gente falou, Pedro, você, com certeza você é um deles. Porque você também é galileu. Então há uma insistência aqui no reconhecer e há uma insistência de Pedro em negar. E antes de falar a última frase, as últimas palavras de Pedro, olha só, o que parece dessa vez, Pedro ele fala mais alto, né, envolve, começa um tumulto ali, para que todos ao redor ouçam. De acordo com Mateus 26, ele o faz com juramento, intensificando a primeira negação do ponto de vista do volume e da validade legal. Ele tá, gente, Pedro está não só negando, como jurando que ele não conhece. Jurar para os judeus era muito forte, muito pesado. Então, ele estava querendo falar como se tivesse uma certeza, né, absoluta. Olha, eu não conheço, eu juro que não conheço, né? Conforme Mateus 26, Pedro é identificado em razão de seu sotaque galileu, né? Ele era de uma região, como aqui no Brasil, que nós conseguimos reconhecer pessoas que são do Nordeste, né? A gente aqui de São Paulo, a gente fala, poxa, esse pessoal aí é da capital, por causa do R. Ou ele é lá, ou ele é carioca, né? Normalmente por causa do R, do S. Ele é do Nordeste. Então existe um sotaque, gírias e coisas próprias de algumas regiões. Na Galileia, provavelmente, eles conseguiam identificar alguém pelo sotaque da Galileia. Né? Então, não, você é um deles, você é galileu também, nós reconhecemos isso, né? Então, há essa insistência. E aqui nessa última negação, olha só as palavras pesadas de Pedro para, como que se autenticar, né? Jurar que ele não conhece. Ele está falando com tanta convicção que ele não conhece Jesus e ele dá uma dessa aqui, né? Pedrão, né? Pedro sendo Pedro, né? Como se diz aí, né? Pedro sendo Pedro. E, gente, o que nós temos que lembrar, só voltando, antes da gente mostrar isso, é o seguinte, na cabeça de Pedro, com certeza depois disso, as palavras de Jesus, elas vão soar. Aquele que negar, eu negarei. Aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei deles. Então, isso estava ali. Não é à toa que ele cai, com certeza, numa profunda tristeza, né, um profundo pesar ali, e uma tristeza segundo Deus, do coração de Deus, que depois levou Pedro ao arrependimento, né, a uma bondade de Deus, ao contrário de Judas, que foi um traidor que não se arrependeu, mas que num profundo remorso tentou aliviar a sua dor, interrompendo, matando, se suicidando, infelizmente aumentando a sua dor na eternidade, né? Ele não fez bem para si próprio de maneira alguma, a gente sabe disso. E no versículo 71, então, olha as palavras pesadas de Pedro. Ele, porém, Pedro começa a praguejar, gente. Jogar praga, né? E amaldiçoar, praguejar e a jurar. Não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Praguejando, amaldiçoando, jogando maldições e jurando, eu não conheço esse homem de quem vocês estão falando.
Gente, Pedro cai num caos aqui, né? Um caos absurdo de distanciamento de tudo aquilo que Jesus tinha ensinado e ele tinha visto com os olhos e recebido uma revelação do próprio Pai, do Cristo. Mas nós sabemos também que isso tudo tinha que acontecer. Jesus precisava passar por todas essas coisas, abandonado, sozinho, deixado por todos. Fazia parte de um projeto eterno para que o sofrimento de Jesus, no nosso lugar, houvesse um abandono terrível de todas as partes, e ele cumprisse o seu final de sofrimento até a morte, de cruz. E aqui, então, vamos ver alguns destaques. Essa é a negação mais veemente, né, mais forte das três. Pois Pedro invoca, gente, pragas, pragueja, ele invoca maldições. Alguns entendem que ele invoca maldições sobre si mesmo. Então, ele está praguejando, invocando maldições contra quem aqui, né? O plural pode indicar que ele faz várias vezes, a fim de evitar as consequências de ser associado a Jesus. Essas maldições, elas costumavam ser formuladas como assim, né? Que Deus faça isso de mim, se eu, né, isso. Então era uma condição, eram pragas. Então que Deus faça isso de mim se eu conhecer esse homem. Então ele estava praguejando, amaldiçoando. Essa é uma das possibilidades do que Pedro estava falando, da formatação. Porque essas coisas existiam na época, esses ditados, é como quando uma pessoa queria jurar, né, que não era o correto na época, mas eles faziam, que as pessoas, ele queria crédito, ser acreditado, né, e é verdade que eu estou falando, olha, que Deus faça isso de mim se não for verdade, que Deus faça, algumas pessoas no Brasil ainda fazem isso, né, nós entendemos o que está acontecendo aqui. Então, essa é uma das formas de entender esse praguejar, essa jogar maldições que Pedro estava fazendo. Ele queria enfatizar que ele não conhecia, que ele nunca tinha visto Jesus, né? Essa era a ênfase, e a ênfase estava ali encharcada de palavras de maldição, de pragas e falsos juramentos. Outros, né, no 2 aqui, outros entendem que Pedro invoca maldições contra Jesus para salvar a própria pele. O destaque aqui, ele mais uma vez, ele nega ter qualquer conhecimento de Jesus. Tá? Então, se as pragas estavam sendo sobre ele próprio, como esse tipo de juramento, ou se ele estava amaldiçoando o próprio Jesus, né, falando palavras de praguejamentos contra Jesus, a gente não sabe com exatidão a quem estava sendo direcionada essas pragas, essas maldições. Mas a ênfase aqui é que existe uma veemência, de uma forma impetuosa, bem Pedro mesmo, né? Bem forte, uma negação. Eu não conheço Jesus, ao ponto de ser amaldiçoado se precisar, falar que ele pode morrer, jurar pela vida dele, jurar pela mãe, pelo pai, pelo templo, pela lei. Ele jurava por tudo agora para se desconectar de Jesus. Gravíssimo, né? A negação de Pedro aqui. Lembrando, gente, a gente quer culpar Pedro, mas lembrando que Pedro aqui, ele simplesmente personifica, ele encarna a humanidade toda. Inclusive você e eu. Todos nós, de alguma forma, negamos Jesus. Negamos Jesus em algum momento. Espera-se que agora que fomos salvos pelo Evangelho de Cristo, que alcançou a nossa vida essa boa notícia e a fé que temos na obra de Cristo na cruz e na sua ressurreição e na sua volta, pelo perdão dos pecados, do Cordeiro de Deus que voltará, nós que cremos, espera-se que não façamos mais isso, que não neguemos mais a Jesus, mas pelo contrário, que a gente possa realmente testemunhar que Jesus é o nosso Cristo e Senhor. É isso que nós devemos fazer, não deve haver
uma negação, não deve haver vergonha da nossa parte pelo que Cristo fez por nós pelo Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho para que ele não se envergonhe de você, não é assim? Não negue a Cristo para que ele não negue você diante do Pai. Gente, é seríssimo e que Deus tenha misericórdia de nós, de mim, de você, de nós. Nos dê a graça de confessarmos a Jesus como Cristo, constantemente, como o Senhor, constantemente, como o Rei dos Reis, como aquele que é o dono, o Kyrios das nossas vidas. A ele pertence as nossas vidas, tá bom? Então, vimos aqui as 3 negações de Pedro, algo que já tinha sido profetizado por Jesus, nada estava fora do controle, e lembrando, Pedro representa aqui toda a humanidade, que nega a Cristo, que abandonou a Cristo. Todos os discípulos abandonaram, não foi só Pedro que abandonou, tá certo? E no versículo 72, no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Então, Pedro, antes que o galo cante, se você voltar, quando Jesus fala isso lá atrás, né? E inclusive lá na mesa, na ceia, não sei se você vai lembrar, onde todos falaram, de jeito nenhum, ninguém vai te trair aqui, nós vamos morrer pelo Senhor, nós vamos dar nossa vida, né? Ninguém vai fazer isso. E Pedro simplesmente ouve essas palavras de Jesus e ele fala, não, mas eu nunca vou te negar, mas nunca na vida, né? E aqui ele está negando Jesus, e antes que o galo cante, ele nega e o galo canta. Aqui é interessante uma observação também. Durante esses episódios, Pedro certamente havia reprimido qualquer recordação da predição de Jesus, né? Ele não lembrava mais, talvez ele não lembrasse mais. Só vai cair a ficha, só vai lembrar depois que o negócio acontece, né? Mas o canto do galo trouxe de volta à memória o que Jesus tinha falado. Imagina, meu irmão, a hora que ele nega, as 3 vezes o galo canta. A hora que o galo canta, nós vamos ver aqui o que pode ser esse canto do galo aí. A hora que o galo canta, imagina, imediatamente vem à mente de Pedro. Pedro, você vai me negar. E a promessa dele, nunca te negarei. Meu Deus, meu irmão, não deve ter sido fácil, né, esse período até Jesus voltar e restaurar Pedro. O cara passou uns bons bocados, aí uns maus bocados. O canto do galo, a referência ao canto do galo talvez seja associada à designação romana para a terceira vigília da noite, tá? Da meia-noite às 3 da manhã. Com o canto do galo, mas não há provas de que os galos cantem a cada vigília, ou seja, a cada 3 horas. Então, isso aqui também é debatido. Tem alguns que falam que o lugar onde Pedro estava não podia ter galo naquela região, então talvez não pudesse. Alguns entendem que o canto do galo era na verdade, chamado assim, um toque de trombeta dos romanos, de troca de guarda para as vigílias. Eu ouvi falar, quando eu li outros comentários, que essa talvez é a possibilidade melhor de se entender o canto do galo. Porque, por várias razões, como eu disse, não se comprova que o galo cantasse a cada vigília. Não, alguns dizem que nessa região não podia ter galo naquela região. Os judeus tinham várias normas de questões com os animais também, então alguns comentaristas dizem isso. E outros entendem que, como as vigílias romanas, elas deveriam trocar turno, igual faz hoje ainda os soldados e tudo, o anúncio da troca da vigília era uma trombeta que era chamada justamente porque tocava-se nas vigílias da noite, canto do galo, na madrugada, tá bom? Então, acho que essa seria uma explicação interessante aí para falar a respeito, explicar essa questão do canto do galo, ou então pode ser realmente um galo cantando, tá? De forma sobrenatural ali,
E tendo o próximo, o galo canta exatamente na hora da negação, depois das negações de Pedro. Tudo bem? Só para a gente pensar um pouquinho aí como pode ter acontecido. Então, olha só, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Ele se lembra disso, imagina o que acontece. Desaba, né? E caindo em si. Meu irmão, aí imagine voltar na cabeça de Pedro tudo que ele viveu com Jesus, que Jesus tinha feito, os ensinos, as refeições, as palavras, os milagres, né, o Pai Nosso, a intimidade, a transfiguração, a revelação, gente, tanta coisa. Ele cai em si e ele começa a chorar, obviamente, né? Só podemos imaginar a angústia de Pedro ao perceber a extensão de sua culpa. A predição de Jesus se cumpriu em todos os detalhes. Aliás, todas as suas predições a respeito da traição de Judas, Jesus falou da traição de Judas e se cumpriu. Do abandono, né, da deserção dos discípulos, ele falou e se cumpriu. E das negações de Pedro, Jesus falou e se cumpriu. O choro de Pedro mostra sua tristeza e seu remorso profundo. Ele não espera ser perdoado e provavelmente se considera outro Judas nesse momento. No entanto, como todos que encontraram Jesus, em breve ele descobrirá a misericórdia e o perdão inacreditáveis de Deus em Cristo. Graças a Deus nós sabemos que Pedro vai ter um encontro extraordinário de arrependimento e de perdão e de comissionamento e de missão. E Jesus ainda fala para Pedro depois apacentar as suas ovelhas, o seu rebanho, e Pedro se torna um dos grandes líderes. Depois em Atos, nós vamos ver a história daqui a uns dias de Atos, e ele se torna então uma grande testemunha de Cristo, logo no início, um líder, onde a primeira pregação após o Pentecoste é ele que faz, explicando e esclarecendo as escrituras sagradas, né, de uma forma tão fantástica, cheio do Espírito Santo, não mais com medo, não mais com incertezas, mas plenamente convicto de que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, o Senhor dos Senhores. Para a gente, considerações últimas. Tem continuidade aqui o contraste, nós vimos entre Jesus, fiel a Deus até o fim, e Pedro, o discípulo infiel e egocêntrico. O essencial é colocar o serviço a Deus em primeiro lugar em nossa vida e priorizar as coisas celestiais em lugar das coisas terrenas. Pedro estava preocupado em priorizar suas próprias necessidades e, portanto, não estava disposto, até aquele momento, não estava a pagar o preço do verdadeiro discipulado. O verdadeiro discipulado era aquilo que Jesus já tinha ensinado. Aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder. Aquele que perder a sua vida, por mim, Jesus falou, vai ganhar a vida. Então, o que Pedro, depois, cheio do Espírito Santo, faz? Está disposto a morrer por Cristo. Aqui ele nega a Cristo para preservar a sua vida. Lá em Atos, Pedro não tem mais medo de morrer. Morrer pelo Evangelho. Morrer por Cristo. E conta-se, meus irmãos, a Bíblia não relata, né, a morte de Pedro, mas conta-se na tradição, naqueles primeiros escritos, logo após os apóstolos, alguns homens que até foram discípulos dos apóstolos escreveram algumas cartas às igrejas também. Não são cartas canônicas, não são bíblicas, mas elas guardaram um registro histórico importantíssimo dos primeiros cristãos após os apóstolos. E alguns escritos desses homens contam que Pedro ele foi morto por causa do evangelho. Ele tinha que negar a Cristo, e ele resolve não negar a Cristo. Em consequência, disseram que iriam matá-lo crucificado. E Pedro diz àqueles que iriam matá-lo, né? Tudo bem, como se assim, vou parafrasear, né, nosso dia, como se assim, pode matar.
Pode me crucificar. Só me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor, como o meu Cristo. E conta-se que foi exatamente assim que Pedro morreu, crucificado de cabeça para baixo a pedido dele, porque ele não se achou digno de morrer como o seu Senhor. Então, nesse momento, vemos um desastre de Pedro da negação, mas veremos Pedro perdoado, cheio do Espírito e pronto para dar a sua vida pelo Senhor, pelo Rei e Messias sofredor que morreu e ressuscitou. Aqueles que preferem as coisas terrenas, as coisas celestiais, sempre têm valores trocados, equivocados. Que eu e você possamos fazer como Pedro, perdoado, né? E cheio do Espírito Santo fez. Disposto a pregar o Evangelho, a testemunhar de Cristo. E, se necessário for, dar a nossa própria vida, né? Pelo Senhor que nos salvou. Gente, isso é o chamado de todo cristão. Eu sei que nós, brasileiros, cristãos brasileiros, temos muita dificuldade de entender isso. Queremos uma vida cristã bem confortável, né? Sem muitos desafios, sem muita perseguição, né? Sem muita coisa contra nós, mas na verdade o evangelho, ele às vezes, ele traz sofrimentos por causa do evangelho, hostilidades por causa do evangelho. E isso nós temos que estar dispostos a enfrentar como discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Tá bom, meus irmãos? Deus os abençoe. Sejamos cheios do Espírito Santo para sermos testemunhas de Jesus todos os dias.